Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Que maravilha! Show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo e nesta videoaula vou iniciar uma nova unidade. Vamos estudar as ligações químicas. Então, vamos que vamos! Eu vou iniciar a videoaula pelas ligações interatômicas. Quando eu apresentei para vocês o conceito de substância, eu falei que uma substância apresenta unidades estruturais microscópicas iguais. Tais unidades podem ser, por exemplo, compostos iônicos, moléculas e cristais metálicos. A união de compostos iônicos forma substâncias iônicas. A união de moléculas forma substâncias moleculares. E a união de cristais metálicos forma substâncias metálicas. Tais unidades estruturais resultam da atração ou ligação entre átomos iguais ou diferentes. A ligação ou atração entre átomos é denominada ligação interatômica e ela pode ser iônica, covalente ou metálica. Compostos iônicos possuem ligações iônicas, moléculas possuem ligações covalentes e cristais metálicos possuem ligações metálicas. Nesta videoaula nós vamos estudar a ligação iônica. Vamos nessa que está bom a beça! Além das substâncias iônicas, moleculares e metálicas, ainda há as substâncias denominadas gases nobres. Tais substâncias são formadas apenas por átomos iguais. Em condições naturais, os átomos dos gases nobres são estáveis. Um átomo de um gás nobre não tende a se ligar a um outro átomo. Tais características ocorrem porque os átomos dos gases nobres apresentam 8 elétrons na última camada eletrônica, exceto o hélio, que apresenta apenas 2 elétrons. Outros átomos que não são de gases nobres possuem uma tendência natural em ganhar ou perder um ou mais elétrons através de ligações químicas para atingir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo na tabela periódica, ou seja, para ficar com 8 elétrons na última camada eletrônica, também conhecida como camada de valência. Esta tendência é denominada regra do octeto. Beleza? Aqui está o primeiro tipo de ligação interatômica que nós vamos estudar. Ligação iônica ou ligação eletrovalente. A ligação iônica ocorre entre um metal, que é um átomo perdedor de elétrons, e um não metal, que é um átomo ganhador de elétrons. Na ligação iônica, ocorre a transferência de um ou mais elétrons do metal para o não metal. A ligação é predominantemente iônica quando a diferença de eletronegatividade, ΔE, entre os átomos é maior ou igual a 1,7. Este valor é utilizado apenas didaticamente para se identificar ligação iônica e ligação covalente. Alguns autores utilizam outro valor de diferença de eletronegatividade. Neste curso eu vou trabalhar com o valor 1,7, pois esta informação ainda continua sendo cobrada nos exames de vestibular. Aqui está o exemplo, é o MgF2, fluoreto de magnésio. A eletronegatividade do magnésio é igual a 1,2 e a eletronegatividade do flúor é igual a 4. Estes valores são encontrados na tabela periódica. A diferença de eletronegatividade é calculada da seguinte forma: eletronegatividade maior menos eletronegatividade menor. O flúor tem eletronegatividade maior que o magnésio. Então, fazendo o cálculo, 4 menos 1,2, aqui está, o resultado é igual a 2,8. Cuidado, não é para multiplicar a eletronegatividade do flúor por 2. É o valor maior menos o valor menor. Esta estrutura tem duas ligações iguais,
mas ao calcular o valor da diferença de eletronegatividade, a gente está analisando apenas uma ligação. Por isso que a gente não multiplica o valor da eletronegatividade do flúor por 2. Como esta ligação possui um valor de ΔE maior que 1,7, a interação entre magnésio e flúor é iônica. Quanto maior o valor da diferença de eletronegatividade entre os átomos de uma ligação, maior é o caráter iônico da ligação. Na videoaula sobre ligação covalente, eu vou mostrar para vocês que valores de ΔE menores que 1,7 são característicos de ligações covalentes. E quanto menor é o valor da diferença de eletronegatividade entre os átomos de uma ligação química, maior é o caráter covalente da ligação. Resumindo, a ligação iônica é identificada da seguinte maneira: ela ocorre entre um metal e um não metal. Além disso, a diferença de eletronegatividade entre os átomos deve ser maior ou igual a 1,7. Pessoal, vamos entender como funciona uma ligação iônica. Neste tipo de ligação, o átomo perdedor de um ou mais elétrons forma um cátion e o átomo ganhador de um ou mais elétrons forma um ânion. Os íons formados se atraem por forças de natureza eletrostática. A gente sabe que partículas de cargas elétricas diferentes se atraem, e este tipo de atração entre os íons forma uma estrutura denominada composto iônico. Uma substância iônica é formada pela união de compostos iônicos iguais. E estes compostos iônicos também se atraem por ligação iônica. Um composto iônico pode ser representado pelas seguintes fórmulas: fórmula iônica e fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de Lewis. E a partir de agora, eu vou apresentar para vocês como estas fórmulas são montadas. Vamos que vamos! Para se montar as fórmulas que eu citei no slide anterior, devem-se conhecer as cargas dos íons participantes da ligação iônica. Numa ligação iônica, um átomo perde um ou mais elétrons e o outro átomo ganha um ou mais elétrons. Eles fazem isso para atingir a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. A maioria deles fica com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Então vamos lá. Metais do grupo 1 da tabela periódica possuem apenas um elétron em sua última camada eletrônica, também conhecida como camada de valência. O lítio possui 2 elétrons na sua penúltima camada eletrônica, e os outros metais deste grupo possuem 8 elétrons na sua penúltima camada eletrônica. Portanto, se eles perderem um elétron, eles ficam com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, já que a última camada eletrônica desaparece e a penúltima camada passa a ser a última. Ao perder um elétron, o lítio fica com 2 elétrons e os outros metais deste grupo ficam com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Ao perder um elétron, o metal do grupo 1 da tabela periódica fica com carga 1+. A mesma explicação é dada para os elementos do grupo 2 e do grupo 13. Metais do grupo 2 da tabela periódica possuem 2 elétrons em sua última camada. Eles perdem 2 elétrons, adquirindo a carga 2+. Os metais do grupo 13 possuem 3 elétrons em sua última camada. Eles perdem os 3 elétrons e adquirem a carga 3+. Numa ligação iônica, os não metais dos grupos 15, 16 e 17 da tabela periódica tendem a ganhar um ou mais elétrons. Um não metal do grupo 15 da tabela periódica possui 5 elétrons em sua última camada eletrônica. Para ficar com 8 elétrons na última camada eletrônica, ele tende a ganhar 3 elétrons. 5 mais 3 é igual a 8, adquirindo a carga 3-. Um não metal do grupo 16 da tabela periódica tem 6 elétrons em sua última camada eletrônica.
Para ficar com 8 elétrons na última camada eletrônica, ele tende a ganhar 2 elétrons. 6 mais 2 é igual a 8, adquirindo a carga 2-. E o não metal do grupo 17 da tabela periódica tem 7 elétrons em sua última camada eletrônica. E para ficar com 8 elétrons na última camada eletrônica, ele tende a ganhar 1 elétron. 7 mais 1 é igual a 8, adquirindo a carga 1-. Só para lembrar, o valor da carga igual a 1 pode ser omitido. Um detalhe muito importante, vocês não podem esquecer. Na fórmula iônica, o metal é colocado na frente do não metal. Beleza? Vamos montar as fórmulas do composto iônico formado por sódio e cloro. O sódio é o metal do grupo 1 da tabela periódica. Logo, no composto iônico, sua carga é igual a 1+. O cloro é um não metal do grupo 17 da tabela periódica. Logo, sua carga no composto iônico é igual a 1-. Então vamos ver como a gente monta a fórmula iônica. Na frente a gente coloca o símbolo do cátion, que é o metal, e depois o símbolo do ânion, que é o não metal. Aqui está a carga do cátion e aqui a carga do ânion. Como a soma das cargas é igual a 0, basta juntar os símbolos e montar a fórmula iônica, NaCl. Isso significa que o metal perdeu um elétron para o não metal. Cátion e ânion se atraem e a ligação entre eles é denominada ligação iônica. Na fórmula eletrônica, a gente coloca os símbolos dos átomos participantes e os elétrons de suas últimas camadas. Aqui está o símbolo do sódio e seu único elétron da camada de valência. Um elemento do grupo 1 da tabela periódica tem um elétron em sua última camada eletrônica. E aqui está o símbolo do cloro e os seus 7 elétrons da camada de valência. Um elemento do grupo 17 da tabela periódica possui 7 elétrons em sua última camada eletrônica. Então, olha aqui como eu organizei os elétrons. De 2 em 2, aos pares. E como ele tem um número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica, ficou um elétron aqui sem seu par. Numa ligação iônica, o metal perde um ou mais elétrons para o não metal. O sódio perde um elétron para o átomo de cloro. A gente indica essa perda de elétron por uma seta. A seta aponta do metal para o não metal. E ele fica com 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Como o sódio tinha 8 elétrons na sua penúltima camada eletrônica, agora, com a perda de um elétron, ele ficou com 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Ambos os átomos passam a ter a mesma configuração de um gás nobre. O cátion e o ânion formados se atraem, gerando uma ligação iônica. E a estrutura formada pela união do cátion com o ânion é denominada composto iônico. Outra maneira de se representar a fórmula eletrônica é colocando na frente o símbolo do cátion e depois, entre colchetes, o símbolo do ânion, envolvido pelos 8 elétrons que ficaram em sua última camada após a ligação química. Aqui está a carga do cátion, que é igual a 1+, e aqui está a carga do ânion, que é igual a 1-. Lembrando que quando o valor numérico da carga é igual a 1, ele costuma ser omitido. Mais um exemplo é o composto iônico formado por cálcio e oxigênio. O cálcio é um metal do grupo 2 da tabela periódica. Logo, no composto iônico, a sua carga é igual a 2+. O oxigênio é um não metal do grupo 16 da tabela periódica. Logo, no composto iônico, sua carga é igual a 2-. Para montar a fórmula iônica, basta colocar o cátion na frente do ânion. Como a soma das cargas é igual a 0, a gente junta os símbolos. Então, a fórmula iônica do composto iônico é CaO.
Como na fórmula iônica um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio, eu coloquei na fórmula eletrônica um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio. Aqui estão os dois elétrons da última camada do cálcio. O cálcio é um elemento do grupo 2. Elementos desse grupo possuem 2 elétrons em sua última camada eletrônica. E aqui estão os 6 elétrons da camada de valência do oxigênio. Elementos do grupo 16 da tabela periódica possuem 6 elétrons em sua última camada eletrônica. O cálcio perde 2 elétrons e o oxigênio ganha 2 elétrons. Então, estas setas representam a perda de 2 elétrons do átomo de cálcio para o átomo de oxigênio. Outra forma de representar a fórmula eletrônica é colocando o símbolo do cátion em sua respectiva carga elétrica, que é igual a 2+. E depois, entre colchetes, o símbolo do ânion com 8 elétrons na sua última camada, e aqui a carga elétrica do ânion, que é igual a 2-. O último exemplo é o composto iônico formado por alumínio e oxigênio. O alumínio é um metal do grupo 13 da tabela periódica. Num composto iônico, sua carga é igual a 3+. O oxigênio é um ametal do grupo 16 da tabela periódica. Num composto iônico, sua carga é igual a 2-. Para montar a fórmula iônica do composto iônico, primeiro a gente coloca o símbolo do cátion e sua carga elétrica, e depois o símbolo do ânion e sua carga elétrica. Como a soma das cargas não é igual a 0, a gente tem que cruzar os valores das cargas para se obter os índices de cada elemento químico na fórmula iônica. O 3, que é o valor da carga do cátion, passa a ser o índice do oxigênio. Aqui está, 3. E o 2, que é o valor da carga do ânion, passa a ser o índice do alumínio. Aqui está, 2. Portanto, na fórmula iônica, há 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Agora, a soma das cargas elétricas passou a ser igual a 0. Basta multiplicar o número de átomos de alumínio pela sua carga elétrica e multiplicar o número de átomos de oxigênio pela sua carga elétrica e depois somar os dois valores. Então, aqui, 2 vezes mais 3 é igual a mais 6. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Mais 6 com menos 6 é igual a 0. Isso significa que os 2 átomos de alumínio perderam 6 elétrons no total e os 3 átomos de oxigênio ganharam no total 6 elétrons, provenientes dos átomos de alumínio. Para se montar a fórmula eletrônica, a gente coloca os 2 átomos de alumínio, aqui estão, e os 3 átomos de oxigênio, aqui estão. Depois devemos colocar os elétrons das últimas camadas eletrônicas de cada átomo participante do composto iônico. O alumínio é um elemento do grupo 13 da tabela periódica, portanto, ele tem 3 elétrons em sua última camada eletrônica. O oxigênio é um elemento do grupo 16 da tabela periódica, portanto, ele possui 6 elétrons em sua última camada eletrônica. O alumínio perde 3 elétrons e o oxigênio ganha 2 elétrons. Então, cada átomo de oxigênio tem que ganhar 2 elétrons provenientes do alumínio. Este elétron foi perdido para o átomo de oxigênio e este elétron também foi perdido para o mesmo átomo de oxigênio. Este outro elétron foi perdido para o segundo átomo de oxigênio e este elétron foi perdido para o segundo átomo de oxigênio. Este elétron e este elétron foram perdidos para o terceiro átomo de oxigênio. Os cátions e ânions formados se atraem por ligações iônicas, formando um composto iônico.
Outra maneira de representar a fórmula eletrônica é esta daqui. A gente coloca o símbolo do cátion, embaixo o índice, na fórmula iônica 2 átomos de alumínio, aqui em cima a carga elétrica do cátion. Depois, entre colchetes, o símbolo do ânion e em volta do símbolo os 8 elétrons da sua última camada eletrônica após realizar as ligações iônicas. Aqui embaixo, fora dos colchetes, o índice que indica que a fórmula iônica tem 3 átomos de oxigênio e na parte superior a carga do ânion, 2-. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha aprendido tudo direitinho. Agora só falta a sua contribuição bem bacana. Por favor, deixe aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Então valeu! Já estou indo! Muito obrigado por sua preciosa atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Fui!